Cinebiografia é uma coisa muito complicada, parece que tem um lençol curto. Se passa muito pano pro biografado, ganha o carimbo de chapa branca. Se vai muito fundo, não ganha a autorização da família ou dos responsáveis. Se fica no meio termo, o carimbo é de um filme Água com Açúcar. Bob Marley, One Love, sofre disso ao se pôr nesse meio termo. Nem tanto lá, nem tanto cá. Nem nada de novo, nem tão diferente assim. Aí você pergunta, tá, PH, e aí, qual seria a solução? Pro filme eu não sei, mas pra cinebiografia eu acho que além da questão do recorte, fazer isso de um jeito que a narrativa chame também a atenção para além da história abordada. Aqui não acontece. O filme acompanha um recorte relativamente curto da carreira do Bob Marley. Fala um pouco do contexto quando o Bob sofreu um atentado, depois fala do seu tempo na Europa, autoexilado e compondo o álbum Exodus, e finalmente a sua volta para a Jamaica a fim de ajudar na busca pela paz numa guerra civil e política que dividia o seu país. A direção é de Reinaldo Marcus Green, que fez King Richard, Kingsley Ben-Adir faz ali o papel principal, o Bob Marley, e Lashana Lynch entra como coadjuvante, vivendo Rita Marley. A escolha do recorte eu acho que é acertada, é um recorte poderoso, porque já que não se pode falar sobre tudo, trazer um momento mais complexo, mas também mais midiático da carreira de Bob Marley, permite muitas discussões. Discussões sobre a Jamaica, sobre sua música, sobre o poder da influência de uma estrela, mas também sobre mídia, algumas controvérsias que houveram nesse contexto, como a mal explicada renda do show que aconteceu na África, no Zimbábue, permite também falar sobre relacionamentos, violência, religião, vida, morte também, enfim. O filme busca encapsular boa parte disso enquanto mostra uma espécie de busca de Bob Marley por uma música que soa igual e diferente ao mesmo tempo do que já vinha sendo feito. E também por um Bob Marley que precisa assumir a sua posição nesse mundo. Ele precisa fazer a volta da diáspora, conforme pregam os filósofos do Rastafari. Ele precisa não só fazer com que a mensagem chegue, esse é o ponto, mas finalmente entender e internalizar essa mensagem. É mais ou menos isso que o filme está buscando junto com Bob Marley, junto com a exploração dessa figura. Portanto, fotografia e texto são centrados na figura de um Bob Marley assombrado pelo recente atentado à sua vida, um medo constante que o persegue, que o impede de ser tudo o que precisa ser, e ao mesmo tempo o roteiro também apresenta esse Bob Marley sonhador, que vez ou outra revisita como a música vive, como a música reside em suas memórias e, consequentemente, no objetivo dele de estar fazendo o que ele faz. Aí flashbacks pontuais nos conectam com esse momento de introspecção do personagem e também com a figura gigante que ele se tornou face à sua origem pobre. O problema, porém, é que ao fazer isso, negligenciam o desenvolvimento dos demais assuntos, como por exemplo o contexto político, assunto que poderia ajudar a desenvolver o tema do medo, a questão do medo ou da esperança de Bob, bem como também negligencia outros pontos de vista diante daquilo tudo que está acontecendo. Que Bob Marley é esse que dentro da sua casa tem as pessoas armadas, porém, quando houve o atentado, essas pessoas não estavam lá? Por que não aborda isso, Porque vai mexer num lado do ídolo, isto é, vai mexer um lado da estrela que a família, de fato, não abordaria. Então, ao sanitizar a imagem de Bob Marley, faz o que fez ele ser alvo de críticas por quem não entende o Rastafari, por quem não entende o contexto de guerra civil ali da Jamaica, por quem não entende também as origens dele, de onde ele vem e como ele teve que se proteger de muitas questões. E por quem não entende também religião, cultura e o modo de viver dentro daquele contexto. Então, como o filme não gasta tempo nisso, apenas joga em tela, fica possível continuar abordando Bob dessa maneira extremamente confusa, extremamente dúbia. Quando Rita Marley traz esses pontos de vista, a figura do Bob já está tão desgastada pela tela que ela meio que parece uma invasora no filme, jamais cabendo ali naquele cenário, jamais cabendo naquele contexto. Essa falta de carinho com tudo que tá ao redor de Bob não ajuda o filme a construir uma figura heróica que ela busca o tempo inteiro. Mirou no que queria, mas acertou no que já tinha de Bob Marley. Qualquer documentário aprovado pela família consegue fazer igual. De um lado temos um Kingsley Ben-Adir dando um show de atuação ao deixar tudo pronto pra gente acreditar que está de fato diante de uma reencarnação do Bob Marley. Do outro, um roteiro que se esconde de polêmicas. Naqueles problemas das cinebiografias, é um filme que só fica por ali. É um bolo
belo sem recheio. As soluções fáceis criam a ideia de um Bob Marley que simplesmente recebia as ideias do além ou do acaso, como por exemplo até mesmo o nome do álbum Exodus, né? Cria uma imagem onírica do processo de composição que a gente sabe que não é real, e mesmo gastando tempo com as músicas, pouco as justifica em tela, pouco as justifica fazer caber naquele momento. Servem apenas para dar a velha sensação de empolgação ao assistir uma cinebiografia edificante de alguém ligado à música, coisa que a gente já viu pelo menos umas 200 vezes. Muita coisa tá em texto, tá explícito, fazendo que o filme seja pouco sutil. Quando Bob briga com seu produtor, a construção é terrível, super atrapalhada, e exemplifica outras várias incapacidades do filme em se montar e em explorar os seus conflitos. A gente sai de uma cena de suspeita, por exemplo, passa para um show, acaba o show, e aí finalmente a cena onde Bob já tomou uma decisão de que o produtor não estava fazendo certo. Parece, isso acontece várias outras vezes durante aqui a exibição, que apenas há um cumprimento forçado de assuntos que os escritores queriam muito colocar no filme, ou que tinham que colocar no filme, mesmo que não coubesse de alguma forma na narrativa. A venda das situações é muito atrapalhada, rápida, não adere ao assunto central e não dá fôlego ao filme, pelo contrário, desidrata, cansa. Parece que a gente vai começar a seguir por um caminho, o filme para contar outra coisa, porque teve que colocar ali por algum motivo, sei lá qual, e depois volta para esse outro caminho, sendo que a gente não tem mais nenhum interesse. Em um filme, inclusive, que se propõe, em dado momento ali, passear com Bob Marley pela Europa, a sensação de movimento é muito pouca. Eu volto a dizer, qualquer documentário consegue passar isso melhor. Time Will Tell, que é um documentário sobre o Bob Marley, disponível no YouTube, inclusive, monta imagens de arquivo que realmente nos faz sentir um Bob Marley que percorre os cantos, que muda diante dos locais, muda o jeito de se apresentar, o jeito de falar, o jeito de abordar as questões. Acho que mais do que isso, um Bob Marley dos bastidores mais profundamente abordado do que um filme posto como ficcional, que poderia, sei lá, trazer bastidores até que não existiam, mas para tentar, quem sabe, elaborar uma ideia. O Kingsley Ben-Adir vai bem, porque a fotografia literalmente imita essas cenas reais e ele faz uma imitação muito boa, mas daí já ser uma interpretação profunda, o filme não permite que isso aconteça, não tem texto pro Kingsley Ben-Adir pra gente julgar esse lado, tá? Então, é uma grande interpretação, só que sem contexto. O Bob de Londres, por exemplo, é o mesmo Bob de Paris. E pior, às vezes é o mesmo Bob da Jamaica, sendo que houve toda uma transformação desse artista, dessa figura, dessa pessoa. Quando na Jamaica fica difícil entender todo o entrevero político. Como é centrado no protagonista, fizesse pelo menos ele falar, que aí serviria. E aí quando na Europa fica difícil até saber onde Bob Marley e a sua banda estão, e também a importância disso, ou a não importância, seja para a formação do símbolo que Marley se tornou, seja para todas as composições ali das músicas que, como eu disse, caíam de balão no colo do Bob Marley, eu acho que menosprezando um pouco o lado criativo do personagem. No final das contas, sobretudo essa questão da Europa aí, um edit de TikTok conseguiria ser bem mais profundo do que a montagem do filme conseguiu. As cenas de performance ao vivo são destacadas por uma cinematografia que nos permite sim ter o privilégio de subirmos ao palco e de visitar os bastidores. Só que eu repito, isso é documental, nada de novo é trazido aqui. Vejamos o filme Jobs, por exemplo, né? Uma aula de roteiro do Aaron Sorkin. Já que você pode ver tudo que está na mídia, tudo que está público, que tal entender então esse personagem a partir do que nunca irá para a mídia? É isso que faz Jobs, e é justamente isso que não faz Bob Marley, porque procura-se apenas transpor cenas e momentos já conhecidos ali para a tela. O filme parece desesperado para o momento que jogará na tela a próxima música, e assim conseguirá mais uma vez cativar um pouco mais a audiência. Não há situação, tanto faz, joga a música e corre com as cenas que vai funcionar. De fato funciona porque a música é boa, mas não porque o filme é bom. Bob Marley, One Love é mais outra cinebiografia formulaica, impregna as músicas na nossa cabeça, o que é bom, mas não faz jus ao recorte poderoso que escolheu. Se escolheu tratar Bob Marley depois do seu atentado, trazer questões mais sociais da Jamaica para frente do filme seria essencial. Caso contrário, e é o que acontece, o filme parece um saco vazio. Ele diz que fala de um grande momento de vida para Bob Marley e para Jamaica também. Ele fala sobre a definição da carreira de um músico a ponto de virar uma estrela, mas não passa de uma playlist muito bem curada e apresentada por um DJ muito bom, que é o personagem principal, ou melhor, o protagonista, o Kingsley Ben-Adir. Nada de novo nas cinebiografias de personalidades, nada de novo, ainda mais vindo de um diretor que, enfim, já com King Richard não fez nada de novo e sanitizou
sanitizava imagens que de fato não precisavam ser sanitizadas. É isso, essa foi a resenha aqui de Bob Marley One Love, espero que você tenha gostado, já que você chegou até o final agora eu te peço para deixar aquele like, quem sabe também se inscrever aqui no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade, tem um vídeo de verdade ou ficção, tá? Onde eu faço levantamentos, inclusive é um filme muito fiel, então dá uma olhada nesse vídeo, tá na descrição o link, tá? Mas a gente se vê numa próxima, um forte abraço em vocês e tchau!